Olá, bem-vindo à nossa primeira edição do Ore Conosco, a nosso informativo com motivos de oração. Primeira edição aqui de 2024, com algumas novidades que eu quero já começar a apresentar agora. Então, ao longo desse ano, a gente pretende usar o Breve Catecismo de Westminster aqui nesse nosso informativo de oração e também aos domingos. Então, no próximo domingo, dia 7, nós veremos essa pergunta que é: qual é o fim principal do homem? E a ideia é que agora você já ore por isso e medite nas verdades contidas nessa resposta que é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Se for o caso, pausa um pouquinho o vídeo e veja as passagens bíblicas que a gente deixou anotado aqui, que você pode ler, pode meditar, pode fazer isso ainda hoje, ou de hoje até o próximo domingo, para ver como é que a palavra de Deus também mostra de forma tão clara esse propósito tão grandioso que Deus estabeleceu para a nossa vida. Eu gostaria de ler um material que chama Treinando Corações e Ensinando Mentes, que fala um pouquinho sobre isso. O que você acha que vai acontecer quando você usar alguma coisa para um outro propósito que não seja o seu real propósito? Se, por exemplo, você quisesse dentes bem brancos e tentasse clareá-los usando graxa para sapatos, funcionaria? Claro que não. A graxa de sapato é usada para sapatos e não para os dentes. Ou o que aconteceria se você colocasse marshmallows em uma torradeira? Você faria uma bagunça enorme. As torradeiras são feitas para torrar pães, não marshmallows. As coisas funcionam melhor quando você as usa para o fim que elas foram planejadas. E Deus tinha um propósito em mente para os seres humanos quando ele os criou. Deus projetou as pessoas para o conhecerem e se alegrarem nele. As rochas, as árvores, os gatinhos não podem alegrar-se em Deus como as pessoas podem. E o Salmo 16:11 diz que tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. É um versículo que descreve a alegria e o prazer que as pessoas têm em Deus quando elas vivem de acordo com o propósito que Deus tem para elas. Algumas pessoas vivem como se o seu propósito fosse divertir-se ou ganhar muito dinheiro. E pessoas assim nunca estão satisfeitas. Elas descobrem que a alegria de momentos divertidos ou de ter coisas novas logo desaparece. Isso acontece porque elas não estão vivendo de acordo com o propósito que Deus tem para elas. Quando vivemos para desfrutar de Deus, estamos fazendo o que Deus nos criou para fazer e a nossa alegria nele será duradoura. Então, medite nisso, ore a esse respeito, prepare-se também dessa maneira para os nossos cultos do próximo domingo. Um destaque bastante especial que a gente vai fazer ao longo desse mês para nós orarmos pela nossa igreja e tudo que envolve a nossa igreja, mas o destaque é a comemoração chamada Eu Amo Cidade Dutra. Então, o nosso bairro também comemora aniversário agora em janeiro. Nós queremos fazer uma festa, um evento no dia 27, ali na frente do nosso espaço, do templo, ali da saída do estacionamento e na própria rua com fechamento até do CT, então a gente está esperando resposta sobre isso, algo para a gente estar orando também. E um tempo bom com música, com a vinda de comidas das barracas que a gente usou na Festa das Nações, com jogos como ping-pong e também brinquedos infláveis. Um tempo gostoso da gente estar conversando uns com os outros, conhecendo gente nova, chamando o bairro para celebrar esse lugar onde nós moramos e também testemunhando de Jesus Cristo. Então, ore por isso, se envolva e procure estar presente. Temos sempre orado pelas pessoas desaparecidas, então aqui o José Carlos Delgado, que desapareceu no dia 20 de dezembro, lá em Campinas. Ore por ele, ore pela família dele, ore pela divisão de desaparecidos, ore por boas notícias a respeito dele e também um bom encontro com seus familiares. Vamos continuar sempre dando atenção também aos nossos governantes. Aqui uma foto sem uma resolução muito boa, mas dá para a gente ver bem que são o nosso presidente, o nosso vice-presidente. Então, presidente Lula, vice-presidente Geraldo Alckmin, vamos pedir pela vida deles, pelo governo deles, pelo trabalho que eles têm feito, pelo trabalho que eles precisam fazer, pela maneira como as coisas devem acontecer, por todas as responsabilidades, desafios muito grandes do nosso país, por transparência, trabalho efetivo, honestidade, integridade, não só deles, mas de todas as nossas autoridades. Peça pela saúde deles, pela família deles, por temor diante do Senhor, também deles, como das nossas outras autoridades, os nossos governantes. Vamos orar pela Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Aqui é uma imagem fornecida por eles mesmos, mostrando onde eles estão. Então, colocando aqui alguns grupos étnicos, então,
aqui no Brasil, dos indígenas são 9 etnias, mas também temos os ciganos, no Brasil, então são missionários que já atuam com esses grupos aqui no Brasil, são culturas diferentes da nossa, por isso ligados à PMT, mas também o grupo étnico curdo lá no Iraque, Lohan na Ásia, Mambai e Makassai em Timor-Leste, Soninké e Fula em Guiné-Bissau. Então, são lugares onde a gente já tem alguma presença missionária da nossa igreja. Vamos orar pelo trabalho que essas famílias missionárias têm feito. Vamos orar também pela Junta de Missões Nacionais. Aqui eu vou destacando de quando em quando uma daquelas figurinhas. Aqui, inclusive, o reverendo José Galdino, com a Ana e seus familiares, atualmente lá em Feijó, no Acre. Pedir por eles, inclusive família com quem a gente já teve contato tempos atrás na nossa igreja. Aqui é uma referência a portas abertas. Eu vou ver se eu consigo deixar até um link aqui abaixo na descrição do vídeo ou em algum outro lugar também, para você gastar um tempinho bom com esse primeiro episódio de uma série de documentário que a Portas Abertas fez de Faces da Perseguição. Então, nesse primeiro episódio, ali ligado à Nigéria, contando um pouco a história de Yakubu, é o pai de uma das 275 meninas que foram sequestradas em Chibok lá em 2014. Então vale a pena você assistir, conhecer, suplicar a Deus por aquilo que acontece na Nigéria, pela presença da igreja, mesmo nos lugares onde há perseguição religiosa. Encerrando então aqui esse nosso primeiro informativo do ano, com um convite para você estar conosco na nossa reunião de oração hoje, às 8 horas da noite, no nosso templo. Orando também por esses motivos desde já e compartilhando com seus amigos, com seus familiares também. Um grande abraço e Deus te abençoe.